Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano, e no vídeo dessa quinta-feira eu vou explicar de maneira um pouquinho mais aprofundada alguns conceitos táticos que eu costumo usar nos vídeos aqui do canal. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, pessoal. E um vídeo que tem um motivo muito peculiar para estar sendo publicado, porque reassistindo ao vídeo que eu trouxe ontem aqui no canal Palavra Atleticano, sobre possíveis pontos de melhoria da equipe comandada pelo técnico Cuca, eu percebi que eu usei uma série de termos ligados à análise de rendimento sem me deter para explicar o que cada um desses termos significava. E, evidentemente, em termos de didática, essa não é a abordagem mais adequada. O ideal é que quem escuta tenha o conhecimento mínimo necessário para poder compreender e avaliar aquilo que está sendo dito. É por esse mesmo motivo que nessa quinta-feira a gente vai fazer uma pausa na cobertura diária sobre o Furacão, para poder, com o auxílio do painel tático, explicar de maneira mais detalhada o que eu quero dizer quando eu uso algumas palavras. E isso vai servir, primeiro, claro, para que todo mundo possa entender o que eu quero dizer com o uso de alguns termos, e também no futuro, quando alguém surgir nos comentários com alguma dúvida, eu vou poder indicar esse vídeo como referência de consulta para que a pessoa possa se inteirar. Então, para quem gosta de teoria, esse vídeo vai ser um prato cheio. Para quem não gosta, eu compreendo perfeitamente, vou pedir que vocês, aliás, vou convidá-los a assistir, mas quem não quiser, não gostar, eu entendo perfeitamente, voltem amanhã que a gente vai estar falando de Atlético Paranaense de uma maneira um pouco mais sólida, digamos assim. E agora, sem mais delongas, a gente vai, de fato, para o painel tático para poder começar a trazer esses conceitos que eu mencionei para vocês. Aguardem só um minutinho. Voltamos então com o painel tático já na tela. E o primeiro detalhe para o qual eu vou chamar a atenção de vocês é o fato de que as equipes estão posicionadas no campo de jogo conforme Atlético Paranaense e Operário foram escalados para a primeira partida da semifinal do Campeonato Paranaense de 2024. E eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe somente para explicar que esse vídeo não inclui uma análise específica daquele jogo, será um conteúdo mais teórico e, portanto, mais genérico, mas eu precisava de um jogo de referência para poder colocar as equipes em campo, e sendo essa a partida mais recente do Furacão, me pareceu uma escolha natural. Não existe nenhum motivo específico ou oculto para esse jogo ter sido escolhido. Um segundo elemento que deve ter chamado a atenção de muita gente quando eu coloquei o painel tático na tela são justamente esses círculos coloridos na região central do gramado, mas antes da gente poder falar sobre eles, é importante que vocês entendam que por mais que o futebol seja um evento concreto, feito de pessoas reais, e que você pagando ingresso tem a opção de assistir presencialmente dentro do estádio, quando a gente fala de análise de rendimento, de análise de desempenho, via de regra, ou quase que obrigatoriamente, nós vamos estar falando de análise de vídeo. E um vídeo nada mais é do que uma sequência de fotografias, uma sequência de imagens. Tanto é que um dentre os tantos índices que indicam a qualidade de um arquivo de vídeo diz respeito justamente a quantas imagens aparecem na tela por segundo, que é o frame por segundo, o famoso FPS. Então, um vídeo que tenha 60 FPS, por exemplo, nada mais é do que um arquivo de vídeo que apresenta 60 fotografias na tela a cada segundo. E quando a gente fala de análise de desempenho, a gente analisa o jogo de maneira estática. Isso significa o quê? Que eu vou fazer esse recorte que vocês estão vendo no campo de jogo, por exemplo, esse é um recorte hipotético, eu vou analisar aquilo que está acontecendo nesse recorte, e a partir do momento em que o comportamento dos jogadores no campo de jogo alterar significativamente esse meu quadro, eu vou ter um outro quadro com uma nova análise. Então, a gente faz a análise de maneira estática dentro de um contexto que está em constante modificação. Falando então um pouquinho desses círculos coloridos na região central do gramado, isso acontece porque quando a gente analisa uma jogada, a gente divide o campo em espaços ou zonas de influência. O primeiro espaço menor é o que a gente chama de espaço de intervenção, onde estão os jogadores que participam diretamente do lance em relação à bola, normalmente o possuidor da bola e o seu marcador ou os seus marcadores. Via de regra vai ser um marcador só, mas alguns jogadores de grande impacto, caso de um Lionel Messi, por exemplo, algumas vezes terão 2 ou até 3 jogadores de marcação dentro da sua zona de intervenção. Nesse caso prático que eu trouxe aqui de exemplo, no painel tático, a gente tem dentro da zona do espaço de intervenção o Fernandinho como possuidor da bola e o Neto Paraíba, meio-campista, camisa 88 do Operário, como o seu marcador. Na sequência, a gente tem uma segunda zona, um espaço um pouco mais amplo, chamado de zona ou espaço de ajuda mútua, onde estão jogadores que participam diretamente do lance sem estar interagindo de maneira direta com a bola. Então, são jogadores que vão estar se oferecendo como opção de passe,
ou se movimentando de maneira a criar novas alternativas. Nesse exemplo específico que eu trouxe, de maneira intencional, um lance mais simples, a gente vai ter, dentro do espaço de ajuda mútua, o Eric, desculpem, fazendo o papel de apoio, o mesmo papel que o Zapelli faz pelo outro lado. E quando a gente fala de apoio, esse é um bom momento para trazer alguns outros conceitos que eu falei no vídeo de ontem e que a gente costuma usar bastante. Então, quando eu falo de jogadores que estão no apoio, são companheiros de equipe em relação ao portador da bola que se aproximam de maneira a oferecer opção de passe, tá? Grosseiramente, tem um conceito mais complexo do que isso. Além desses jogadores que fazem apoio, a gente tem ainda a possibilidade de ter jogadores que vão atuar entre as linhas de marcação. Isso significa, por exemplo, que se o Christian, deixa eu pegar aqui uma ferramenta de linha, fazer esse movimento em direção à zona central do gramado, ele deixa o espaço mais amplo, que é o espaço de cooperação, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para entrar na zona de ajuda mútua e deixa de ser um jogador que vai estar fazendo fixação, que é um conceito que eu vou trazer daqui a pouquinho, para entrar na zona de ajuda mútua no papel de entrelinhas. Então, deixa eu pegar aqui uma ferramenta de texto. Entrelinhas. Isso caso o Christian faça essa movimentação. Ou um Zapelli, por exemplo, estivesse atrás do Jaci, entre as linhas de marcação. O jogador que está entre as linhas é um companheiro em relação ao portador da bola, que se coloca entre as linhas de marcação do adversário de maneira a permitir um passe de ruptura, um passe de quebra de linha. E aí, em último caso, a gente vai ter jogadores que vão fazer papéis de fixação. Fixação é um termo que ele é realmente aquilo que ele sugere. Você vai ter jogadores posicionados no campo de ataque, impedindo que os jogadores de defesa avancem. Então, por exemplo, a gente vai ter... Vamos pegar aqui. O Canóbio fazendo fixação com o lateral direito, o Sávio. O Christian fazendo fixação com o Pará, lateral esquerdo. E a gente tem o Mastriani fixando dois defensores, tá? O centroavante normalmente consegue fazer esse papel. Alguns jogadores muito inteligentes e muito qualificados tecnicamente conseguem segurar ou fazer fixação de até 3 marcadores, 3 ou 4 marcadores. Então, a gente vai ter elementos de fixação. Vamos pegar o texto aqui para conseguir deixar claro. Temos o texto em preto. Fixação. O mesmo vale para o Christian aqui. Fixação. E também vai valer para o Mastriani. Fixação. Uma última alternativa de papel ofensivo são os jogadores que se oferecem em profundidade. Então, se um Canóbio, por exemplo, deixa de estar fazendo esse papel de fixação para atacar a última linha de defesa e romper a linha de marcação, ele deixa de estar fazendo o papel de fixação e passa a ser um atacante em profundidade. Nesse caso especificamente, seria para receber um passe longo, por exemplo, do Fernandinho. Alguma coisa que é muito comum pelo lado direito com o Madison, aquela jogada em diagonal, com o Madison entrando na área adversária para ou cabecear em gol, ou jogar a bola para trás para um atacante que esteja entrando na pequena área. É um exemplo muito claro do Madison se oferecendo como uma opção em profundidade. E aí, dentro desse contexto da nossa análise, o que a gente vai procurar é encontrar ou criar vantagens, e as vantagens elas podem ser de diversas naturezas. A gente pode ter vantagem numérica, que significa que você tem mais jogadores do que o seu adversário em uma determinada região do campo de jogo. Por exemplo, se o Christian faz aquele movimento para dentro que foi traçado ali em direção ao entrelinhas, o Atlético tem vantagem numérica na região central do gramado, com Fernandinho, Eric, Zapelli e Christian, portanto 4 jogadores, sendo marcados por somente 3 defensores do Operário, o Neto Paraíba, o Índio e o Jaci. A vantagem posicional, que nada mais é do que um jogador que esteja em uma melhor posição do que seu marcador para participar de um determinado lance. Uma vantagem qualitativa, que diz respeito à qualidade técnica do jogador. E aí isso é muito simples de se entender. Se você tem, por exemplo, um jogador em uma situação de 1 contra 1, não existe vantagem numérica para o atacante. Se você tem o defensor bem posicionado, não existe uma vantagem posicional para o atacante.
Agora, se o atacante se chama Lionel Messi e o zagueiro se chama Rafael Santos, você sabe que você tem um problema. Então, a gente tem ainda uma vantagem que a gente chama de dinâmica ou cinética. Essa vantagem diz respeito ao movimento dos jogadores. Então, por exemplo, se eu invado a área adversária em velocidade e o zagueiro que pretende me marcar ainda não iniciou a sua corrida, pelo fato de eu já estar me movimentando, eu possivelmente vou chegar no lance antes e melhor do que ele. Isso me dá o que a gente chama de vantagem cinética. E além disso, a gente vai ter vantagens socioafetivas, vantagens que diz respeito à forma como dois ou mais jogadores atuam próximos uns dos outros. Um grande exemplo disso são as interações entre, vamos dizer, Xavi, Iniesta e Messi na época do Barcelona de Guardiola, por exemplo. Você via eles em situação de desvantagem em uma série de questões, mas pela qualidade técnica e pelo entendimento que existia entre eles, muitas vezes eles conseguiam sair bem de lances onde normalmente isso não aconteceria. E aí agora eu vou encerrar o painel tático, a gente vai voltar para a tela cheia para poder conversar um pouquinho com vocês antes de partir para o encerramento do vídeo. Então, pessoal, esses são alguns termos com os seus conceitos para que vocês sejam capazes de ler uma determinada jogada e entender o papel que cada jogador desempenha naquelas circunstâncias específicas. É claro que além desses papéis ofensivos que eu mencionei para vocês, mesmo numa equipe que tenha a posse de bola, vão existir jogadores que vão estar preocupados em criar uma barreira defensiva para o momento em que a bola seja perdida. Naquele painel tático que eu trouxe seriam os dois laterais e os dois zagueiros, nenhum deles participa ativamente da construção da jogada, estão posicionados de forma a evitar um possível contra-ataque. Então é isso, gente. Quero saber a opinião de vocês sobre esses vídeos. Se vocês querem mais vídeos assim, menos vídeos assim. Se ficou bem claro aquilo que eu tentei passar no vídeo de hoje. Quem tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Vou fazer questão de responder. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.